Salve, salve galera estudiosa, todo mundo no foco. Então, hoje a nossa aula será sobre regência verbal. É uma aula introdutória em que eu trabalharei o conceito do que é regência verbal. Logo depois trarei alguns exemplos, alguns casos especiais de regência verbal e, por último, analisarei algumas questões para que a gente já possa praticar o conteúdo visto durante o vídeo. Essa aula é específica para os meus alunos do terceiro ano, as minhas aulas remotas, mas estará disponível para todos aqueles que se interessarem em adquirir conhecimento sobre esse conteúdo, regência verbal, já que trata-se de um conteúdo muito importante e muito interessante, ok? Então, vamos a ele. Bom, pessoal, basicamente, quando nós falamos de regência verbal, nós estamos falando de uma relação. Que relação é essa? A relação entre o verbo e os seus complementos. Quando nós falamos de complemento verbal, nós estamos falando de objeto direto e objeto indireto, ok? Esses dois objetos eles estão ligados ao processo de transitividade verbal. O verbo passa por acessos com relação à sua complementação, em que essa transitividade ela pode ser direta, quando o verbo transita, olha o nome, transitividade, quando o verbo transita, vai direto para o seu complemento, que será o objeto direto, ok? E essa transitividade pode ser indireta. Como assim? Quando o verbo não transita, não vai diretamente para o seu objeto. Essa condição ela é detectada toda vez que um verbo precisa de uma preposição para complementar o seu sentido a partir da sua união com o seu objeto. Toda vez que o verbo solicita uma preposição, esse verbo ele é visto como transitivo indireto. Posso exemplificar, por exemplo, com o verbo varrer. Quem varre, varre algo ou alguma coisa. Varri a casa. A casa é objeto. Eu percebo que entre o verbo varrer e o seu objeto, a casa, não existe uma preposição. Esse a para a casa trata-se de um artigo definido, porque casa é um substantivo do gênero feminino e o artigo acompanha esse substantivo. Então, varri a casa, eu tenho nesse caso um verbo transitivo direto. Quando eu cito, por exemplo, o verbo gostar, quem gosta, gosta de. Olha aí a presença da preposição. Então eu posso exemplificar. Ele gosta de sorvete. De sorvete é objeto para o verbo gostar, sendo que nessa condição, diferente do verbo varrer, eu percebo que há a presença da preposição. Logo, eu concluo que esse verbo, o verbo gostar, é um verbo transitivo indireto, em função da presença da preposição para o seu complemento. E a regência verbal estará ligada a esses dois ambientes de complementação verbal e a um terceiro critério, que é o do adjunto adverbial. Okay? Adjuntos adverbiais são termos considerados acessórios. Por quê? Porque eles não apresentam critério de complementação verbal. Os adjuntos adverbiais, eles apenas servem para circunstanciar, levar alguma circunstância ao verbo. Ok? Essa circunstância, ela pode ser de tempo, ela pode ser de modo, ela pode ser de lugar, como
Lá nas aulas de morfologia, quando estamos estudando as classes, nós aprendemos a partir dos estudos do advérbio. O adjunto adverbial, o próprio critério já diz, ele terá essa função circunstancial como o advérbio também tem. Por exemplo, cantei ontem à noite. O verbo cantar, ele não é um verbo transitivo direto, nem um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Ele já tem o seu sentido completo. A construção que eu fiz como exemplo, cantei ontem à noite, traz para o verbo dois adjuntos, dois elementos que vão circunstanciar esse verbo cantar. Cantei ontem, eu tenho uma circunstância de tempo, como também à noite traz circunstância de tempo. Então eu tenho aí nesse caso dois adjuntos para o verbo cantar que levam para o verbo duas circunstâncias de tempo. Andei a cavalo. Outra condição de circunstância. A cavalo é adjunto adverbial de modo. Ok? Eu posso complementar. Andei a cavalo ontem à noite. Então eu tenho um segmento aí de adjuntos, né, acompanhando o verbo andar, que levam apenas, né, levam circunstâncias, mas que podem ser sacados da oração, retirados, né, da construção e não vão alterar o sentido do verbo, por exemplo, ou prejudicar o entendimento que se quer dar com o uso do verbo andar. Andei a cavalo, andei ontem, andei à noite. Todas essas circunstâncias, elas são indicáveis, né? Elas auxiliam o verbo ali nessa questão de circunstância, mas podem ser utilizadas unitariamente ou unidas aí em mais de uma circunstância. Eu posso utilizar mais de um adjunto, ok? Então, resumindo, regência verbal está ligada a esses princípios. Eu terei a relação do verbo com seus complementos, o objeto direto e o objeto indireto, e ou, né, o uso de adjuntos adverbiais para verbos intransitivos. Lembrando, adjuntos adverbiais eles não são complementos verbais, são termos que levam circunstâncias ao verbo, ok? É só lembrar dos nossos estudos, né, sobre advérbio, tem o mesmo papel do advérbio, ok? Retornando à regência verbal. O que é que acontece com alguns verbos quando nós trabalhamos esse critério de regência verbal? Como nós podemos ver aqui ao final desse segundo slide, alguns casos de uso, né, de análise de regência verbal levam a variação. Como assim? Essa variação de regência ela vai alterar o sentido de alguns verbos. Verbos que se apresentam em algum momento, em alguma pauta de uso, como transitivos diretos, eles podem ser transitivos indiretos em outras situações de uso, como também intransitivos. E aí, é justamente isso que nós vamos ver com alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Olha esse primeiro exemplo. O verbo aspirar. Percebemos que a regência dele é dúbia. Como assim? Ele pode aparecer como verbo transitivo direto, essa sigla VTD está para verbo transitivo direto. Quando o verbo aspirar é transitivo direto? Quando ele vem com esse significado no uso, ó, de sorver, de respirar, de aurir. Né? Ou aquilo que nós fazemos, por exemplo, com um aspirador de pó. Toda vez que o verbo aspirar tem esse significado, o que é que vai acontecer? A regência dele vai dizer que ele é verbo transitivo direto. Olha o exemplo.
Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas, tá? Eu posso até tirar o com prazer ali para facilitar a condição da percepção da transitividade direta. Os atletas aspiravam o ar das montanhas. Percebam que o ar das montanhas complementa o sentido do verbo aspirar. E, como vimos no slide anterior, não há presença de preposição. Nós temos o artigo definido o para o substantivo ar, tá? Então, a partir dessa visão, né, dessa análise, nós percebemos que no sentido de respirar, de sorver, de aurir, o verbo em si, né, o verbo do primeiro exemplo, aspirar, ele é transitivo direto. Então a regência vai dizer isso. Sempre que o verbo aspirar for utilizado no sentido de respirar, o verbo é transitivo direto. Então o que é que seria inadequado? Se eu construísse o exemplo da seguinte forma: os atletas aspiravam ao ar das montanhas. Esse a que eu uni aí em combinação com o artigo definido o é uma preposição. Só que aí o que é que acontece? Se eu utilizar a preposição quando o verbo tem esse sentido, a regência estará inadequada. Certo? Por quê? Porque quando o verbo aspirar, ele apresenta a necessidade da preposição, né, para o seu complemento, ele passa a ser, claro, transitivo indireto, mas ele muda o seu significado. O verbo aspirar passa a ser transitivo indireto quando ele vem, né, na oração, na frase, na construção, com o significado de pretender, de desejar. Certo? Então, olha o exemplo. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Percebam que esse a, aí em cor vermelha, ele é uma preposição. Logo, esse objeto, a um alto cargo, é um objeto indireto. Ok? Então, caso eu construísse esse mesmo exemplo da seguinte forma: o vereador recém-eleito aspirava um alto cargo, eu estaria cometendo uma inadequação de regência, ok? Porque o significado do verbo passaria a ser o de respirar. Então, logicamente, o vereador ele não queria respirar, sorver, né, o cargo. Então, aspirar passa a ser, né, sinônimo de desejar, passa a ter significado para essa condição, pretender, desejar. Então, transitivo indireto será, ok? Então, é isso que a regência vai propor, certo? Essa relação entre verbo e complementação e essa mudança de significado em alguns casos especiais. Vamos ao próximo. O próximo verbo é um verbo muito utilizado por nós, tá? Que é o verbo assistir. Percebam que ele apresenta uma classificação que passa pelos 3 critérios da regência, né? Da relação entre complementos e a questão do termo acessório, do adjunto adverbial. Nós temos o verbo assistir como transitivo indireto, como transitivo direto ou indireto, ou como verbo intransitivo. Vamos lá então à análise. Quando é que o verbo assistir é verbo transitivo indireto? Quando ele tem o significado de estar presente, de presenciar, de ver, tá? De espectar, de telespectar. Ok? Então, olha o exemplo. Ontem assisti a um filme iraniano. O que é que acontece? Esse A em vermelho ali, ó, é, ok, uma preposição. Logo, o verbo assistir, quando tem o significado de ver, de estar presente, de presenciar, será transitivo indireto. Então, o que é que acontece? É muito comum, né, na fala coloquial, por exemplo, nós criarmos
a oração, a frase. Assisti o jogo ontem. Nesse caso, o verbo assistir, ele está para ver. Como eu falei, né? Se estivermos, por exemplo, assistindo pela TV, de telespectar. E o que é que acontece? Agora eu sei que nesse sentido, com esse significado, eu preciso da preposição. Então, formalmente, quando eu estiver construindo a oração, eu vou entender que eu não assisti o jogo, eu assisti ao jogo. Ok? Porque esse a, que eu vou unir ao artigo o, né? Como eu anteriormente com o verbo aspirar já tinha ocorrido ali para a explicação, eu estarei levando o verbo a ser transitivo indireto e essa é a regência adequada para o verbo assistir nessa condição. Tá? Então, assistir ao jogo, assistir à peça teatral, aí esse a ele vai apresentar o acento grave, indicativo de crase, nós vamos discutir isso em um outro momento, né? Nós vamos saber que há ali a contração, né? Há a combinação de um artigo, porque o verbo é transitivo indireto, mais uma preposição, melhor dizendo, que vem, né, no segmento, assistir a preposição, a peça teatral. Então eu vou, né, unir a preposição mais a artigo, tá? E vou criar aí a expectativa para o uso do acento grave indicativo de crase. Mas isso é um assunto que precisa de uma maior profundidade e em uma outra aula nós vamos discutir com mais efeito. O importante agora é saber que o verbo assistir, enquanto transitivo indireto, ele precisa da preposição, claro, e ele estará para o sentido de ver, estar presente, presenciar, ok? A outra condição para o verbo assistir está na expectativa dele ser transitivo direto ou transitivo indireto, certo? Essa é uma questão que é amplamente debatida porque geralmente nós assimilamos o verbo assistir nesse sentido de prestar assistência, de dar auxílio, de socorrer, como verbo transitivo direto. Tá? Então, o exemplo traz o seguinte: ó, o médico assiste o doente. O que é que nesse caso ele está fazendo? Ele está prestando assistência, está socorrendo, está acompanhando. Certo? Só que em algumas situações de análise, certo? Nós podemos encontrar também o verbo assistir sendo utilizado como transitivo indireto, o médico assiste ao doente, dentro dessa expectativa de prestar assistência, de acompanhar, tá? De ajudar, ok? Mas como eu falei, geralmente é mais comum que nesse sentido, sobretudo no sentido de ajudar, de socorrer, que o verbo assistir seja utilizado como transitivo direto. Então, o bombeiro assistiu o ferido. Nesse caso, né, a intenção, o significado do verbo é de socorrer, ok? Então nós temos, né, essa mudança aí de prerrogativa de regência quando passamos a ter o mesmo verbo, né, o verbo assistir, como em significado, tá, de ajudar, acompanhar, prestar assistência, certo? Mas não eliminem o uso do verbo. Vai depender muito de contexto de uso. Isso é muito importante para poder entender as coisas. Então, por exemplo, vocês podem se deparar com uma questão que traga um texto sobre o médico e um paciente no consultório. E o texto pode trazer a construção: o médico assistiu ao paciente dentro desse contexto, e o verbo assistir estará nesse sentido de prestar assistência, de acompanhar, certo? E não no sentido de olhar, de estar presente, de presenciar, como foi a primeira situação aqui do slide, né? O primeiro exemplo.
ok? Vai depender muito de contextualizações, né? De lugar de fala, onde estão os envolvidos ali, qual é a condição de construção, ok? Tudo bem com relação a isso? Deu para entender? Espero que sim. A próxima situação ligada ao verbo assistir é a sua posição de verbo intransitivo, aquele que nós já sabemos, né? Não tem complementação verbal, vai trazer um termo acessório, que é um adjunto adverbial. E quando é que o verbo assistir, ele apresenta-se dessa maneira? Quando o seu significado for morar, residir. Então eu tenho o adjunto adverbial presente, ok? E a preposição em. Lembrem-se, nesse caso, o uso da preposição ele não vai estabelecer relação de complementação verbal indireta, como nós já sabemos, né? Por exemplo, para o mesmo verbo, que há a complementação verbal indireta. O verbo pode ser classificado como verbo transitivo indireto, mas nós sabemos já quais as expectativas para isso, né? Quando é possível classificar dessa forma. Nesse caso, o último, o verbo assistir é verbo intransitivo quando ele tem sentido de morar, residir, certo? Então, prestem atenção às análises. Toda vez que vocês se depararem com o verbo nessa condição de significado, o verbo, mesmo apresentando a preposição em, eu não vou seguir para a classificação em transitividade indireta. Olha aí o exemplo. Minha comadre assiste em Santos. Minha comadre mora, reside em Santos. Tá? Tem a preposição em, unida ao substantivo Santos, e aí em Santos é um adjunto adverbial de lugar. Certo? Todos nós assistimos em algum ponto da cidade, enfim. E esse em algum lugar é adjunto, será adjunto adverbial. Tudo bem? Então, resumindo, para seguirmos para o próximo verbo. O verbo assistir ele é transitivo indireto no sentido de olhar, de ver, de expectar, de telespectar. É transitivo direto quando está para socorrer, dar auxílio, ajudar, mas também pode ser transitivo indireto, a depender do uso, que estará para o significado de acompanhar, de prestar assistência também. E é intransitivo, perdão, quando significa, né, residir, morar. Vamos ao próximo. O próximo é logo então o verbo morar, residir. E aí eu não vou me ater tanto ao verbo morar e residir, né? São sinônimos, porque eles trazem a mesma prerrogativa do verbo assistir quando significa, né? Quando está para morar e residir. Será transitivo, intransitivo, eu quero só dizer transitivo, será intransitivo, verbo intransitivo, e vai apresentar aí a preposição. Moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Lembre-se, em São Paulo, em Jundiaí, né, ou em Sergipe, enfim, em qualquer lugar, será adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? O próximo verbo, obedecer e desobedecer. Né? Eu tenho o mesmo verbo apenas com a inclusão aí, né, de um prefixo des. É o contrário, né? Traz a ideia contrária, é o antônimo. Então, olha só, o verbo obedecer e desobedecer, ele será verbo transitivo indireto. Logo, vai exigir a preposição a, ok? Então, o bom motorista obedece às leis de trânsito. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho esse as indicado com o acento grave, indicativo de crase. O que foi que aconteceu aí nesse caso? O bom motorista obedece a. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E logo depois eu tenho as leis de trânsito. Então eu faço
a combinação não, perdão, a contração, eu uno esse a, que é a preposição, mas esse a, que é artigo, que está no plural, porque o substantivo leis está no plural, e eu indico aí a presença da crase, né? O acento grave, indicativo de crase. Caso o que viesse depois do verbo e da preposição que é solicitada por ele fosse um substantivo masculino, ao invés de ter as, claro, né, com um acento grave, aí sim eu teria uma combinação, né, do A mais O. Por exemplo, o bom motorista obedece ao guarda de trânsito. Então, ao guarda de trânsito indicaria a presença da preposição a combinada com o artigo o. Então, né, justifica a classificação do verbo obedecer e desobedecer como verbo transitivo indireto. O verbo desobedecer, eu poderia usar o mesmo exemplo para dizer o seguinte: o mau motorista, não o bom motorista, nesse caso, né, desobedece às leis de trânsito. O mau motorista desobedece ao guarda de trânsito, ao agente de trânsito. Então teria a mesma expectativa. Ok? Tudo bem? Nesse outro slide eu trouxe alguns usos com relação a verbo e preposição que são bem comuns, né, no nosso dia a dia, na nossa linguagem coloquial, né, nas nossas construções informais, que são absurdamente importantes também, mas que quando nós falamos de regência, né, quando nós falamos das regras gramaticais, né, de norma, existem algumas inadequações. Então, o que é que nós temos? Eu trouxe alguns para exemplificar. Estar de greve. Essa construção é inadequada. Por quê? Porque a preposição precisa ser em, estar em greve. O próximo verbo é o verbo namorar, que é muito comum utilizarmos, né? Fulano namora com Beltrano, enfim. Só que a preposição com, ela não é solicitada, ela não estabelece relação com o verbo namorar. Quem namora, namora alguém. Quem namora, namora alguém. Então, o verbo namorar, ele não precisa de preposição. Maria namora Beto, certo? E aí, se eu for falar de transitividade, né, se não tem preposição, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Arrasar. Ah, ele arrasou com a prova. Mais uma vez, a preposição com, ela é inadequada para o verbo. Quem arrasa, arrasa algo, arrasa alguma coisa. Certo? Então, eu não preciso da preposição com também nesse caso. O último verbo é o verbo repetir dentro dessa construção, né? Repetir de ano. É uma situação que nenhum de vocês vai passar, tá? Mas que nós conhecemos bem, porque a utilizamos comumente. Repetir de ano. E o adequado, gramaticalmente falando, é repetir o ano. Fulano repetiu o ano mais uma vez. E não fulano repetiu de ano mais uma vez. Certo? Tudo bem? Bom, gente, é uma aula introdutória, existem muitas outras questões com relação à regência verbal. O estudo sobre a regência é bem mais amplo, né? Pelo simples fato de sabermos que há uma quantidade imensa de verbos a serem estudados, né? Outros verbos dentro desses casos especiais que apresentam regência diferenciada a partir da mudança de complementação verbal, tá? Mas que nós iremos sim aprofundar em um segundo momento, em um terceiro momento, se for necessário. O que eu quero deixar como conselho é: nós temos uma divisão, né? Esse último slide aí demonstra, quando estamos falando de uso da língua dentro dos aspectos de informalidade, de coloquialidade do nosso dia a dia, e quando nós estamos falando das regras.
quando nós estamos falando de gramática, tá? Então, o nosso policiamento, ele precisa existir, claro, eu preciso entender, né, e fazer bom uso das questões que envolvem a língua, mas eu não preciso entrar em conflito necessariamente por nas minhas conversas do dia a dia, né, nos bate-papos, na informalidade que é tão presente nesse campo virtual que nós vivemos, por utilizar o verbo namorar com ou repetir de ano. São situações e situações, são contextos diferentes. Eu preciso me preocupar, sim, no momento em que eu estiver fazendo uma prova, no momento em que eu estiver redigindo um texto, né, de imagem científica, como um texto dissertativo, por exemplo, ou um trabalho escolar, ou mais à frente, trabalhos acadêmicos, ou para quem já trabalha dentro dessa expectativa de construção, né, já está cursando aí algum curso de nível superior, certo? Quando eu estou dentro de um ambiente que vai exigir de mim a prerrogativa da gramática como alicerce para as minhas construções, para os meus textos, para as minhas análises de conteúdo, eu preciso sim estar focado na norma, na regra, tá? Então estudem entendendo que eu preciso da regra, eu preciso da norma gramatical para meus textos, para as minhas análises, para momentos de maior formalidade do uso da língua, certo? Mas isso não deve se tornar um transtorno na vida da gente. A língua é viva, ok? Ela apresenta variação justamente por isso, porque existem possibilidades da língua ser utilizada de diversas formas. Tudo bem? Vamos analisar algumas questões, como eu falei. Olha aí, a primeira questão é a questão do ITA de 2002, tá? E eu tenho o seguinte: o programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Segue a questão. O verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, olha aí, né? Falamos há pouco sobre isso, a linguagem do dia a dia, a linguagem que não necessariamente está pautada na regra gramatical, na norma dita culta, ok? A linguagem coloquial está em desacordo com a norma gramatical. E aí vem a solicitação. Na letra A, eu tenho reescreva o último período de acordo com a norma. E o último período eu tenho ali, depois do ponto de serviços, né? Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. A letra B pede para justificar essa correção. Então, o que é que acontece? Eu percebo que o verbo assistir aí está no sentido de telespectar, de estar presente, de ver, né? Já que, né, trata de um programa televisivo, né? Referência do gênero na TV, fecha com a sigla, né? E o que é que acontece? Se eu tirar amanhã, eu vou assista a revista eletrônica. Então, se o verbo assistir aí é um verbo que está para ver, presenciar, telespectar, nós já sabemos que a sua regência está para transitivo indireto e pede a preposição. Esse a que está aí, a revista, é um a artigo. Por que eu estou dizendo que é um a artigo? Para o substantivo revista, que é um substantivo do gênero feminino. Por quê? Se esse a fosse o a que estivesse contraindo, somando o artigo mais a preposição, ou a preposição mais o artigo, eu teria o acento grave, eu teria a crase, né? Então, nós temos para a questão a seguinte situação, ó, a letra A. Assista amanhã a revista eletrônica. Aí sim,
né? Gramaticalmente falando, eu teria a necessidade, né? Eu tenho a necessidade de incluir o acento grave, a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV, ok? Então a reformulação do último período está para a inclusão, né, do acento grave para esse A, que não é, agora não é apenas o A artigo para a revista, nem o A preposição para o verbo assistir. Eu tenho uma contração, né, uma combinação não. Combinação é quando não contrai, tá? Só a mais onde, que dá onde, aí eu tenho uma contração, uma soma, ok? Então, ó, A mais A com acento grave. E a letra B acaba por tabelinha, né, já sendo estabelecida. Já discutimos. O verbo assistir com o sentido de ver exige preposição. Assim, temos a junção de a, preposição, mais a, artigo, igual ao a com acento grave. Show de bola. A segunda questão da UEPG vai solicitar a alternativa incorreta de acordo com a gramática da língua culta. Lembrando, nós estamos tratando de regência a partir das questões, né, que envolvem as regras gramaticais. Obedeço o regulamento, na letra A, custa crer que eles brigam, aspiro o ar da manhã, prefiro passear a ver televisão, o caçador visou o alvo. Eu tenho aí vários usos, né? E dentre eles, um que está inadequado. Eu vou passar para a gente analisar, para dar segmento, para dar dinamicidade. Olha aí. A alternativa A é a alternativa inadequada, porque nós já sabemos que o verbo obedecer e o seu antônimo, né, desobedecer, é verbo transitivo indireto, logo perde preposição, e o adequado, né, o correto segundo a regência a partir da norma gramatical seria obedeço ao regulamento, ok? Então a letra A é a resposta para a questão. Se fosse desobedecer, desobedeço ao regulamento. Na letra B, nós temos o verbo crer exige complemento com ou sem preposição. O verbo aspirar, com sentido de respirar, não exige preposição. O verbo preferir deve sempre ser seguido da preposição a. Prefiro uma coisa a outra. O verbo visar, com sentido de mirar, não exige preposição, né? Como nós temos lá no exemplo, o caçador visou o alvo. Certo? Eu não vou entrar em méritos de regência com relação a esses outros verbos para não demorar mais. Nós teremos esses verbos e mais outros, né, em um segundo momento. Ok? São as referências que eu utilizei para poder construir essa aula. Aula introdutória, como eu falei, eu espero que os conceitos e esse primeiro momento de análise da regência tenha sido satisfatório. Reforçando, é apenas uma aula introdutória, nós vamos seguir para outros momentos com relação à regência. Né? Como eu citei anteriormente, é um campo bem extenso, porque a quantidade de verbos é uma quantidade também bem extensa, óbvio. Mas é pauta para um próximo momento. Pessoal, bons estudos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos encontros, tá? Abração, mantenham o foco e seguimos. Bye, bye.